da pesquisa em direitos humanos. No meu mestrado, trabalhei a questão do perfil do adolescente em conflito com a lei, a partir, né, das representações oferecidas pelo Ministério Público aqui na comarca de Imperatriz. No doutorado agora, eu sou doutorando pela Universidade Estácio de Sá, e agora no doutorado eu estou pesquisando, né, sobre a implementação dos grupos reflexivos de gênero, né, dos grupos reflexivos com homens autores de violência contra a mulher, no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão. Então, acho que a minha contribuição é nesse sentido, né, tendo em vista que eu já trabalho essa questão, né, da avaliação das políticas institucionais, trabalhei no meu mestrado um pouquinho, né, sobre políticas públicas voltadas a partir da compreensão desse perfil do adolescente em conflito com a lei, e agora, no doutorado, pretendo avaliar, né, os resultados da implementação desses grupos reflexivos no âmbito do Ministério Público, né. Então, espero que a minha contribuição seja proveitosa nesse sentido. Eu agradeço, né, a disponibilidade da Escola Superior em estar ofertando, né, tantos tantas capacitações, né, nessa área, que tem me ajudado bastante, tem ajudado todo mundo que trabalha com essa temática, e agora, né, avançando um pouquinho com esse grupo, né, de estudos, que vai certamente ser muito proveitoso para que a gente possa compartilhar experiências. Beleza, eu vou, então, passar a palavra aqui a Thaís Lopes, está mais próxima aqui. Oi, Thaís, tu estás aqui conosco? Consegue nos ouvir? Então, a Nívia Maria. Olá, conseguem me ouvir? Bom dia, Sim. Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Nívia, eu sou servidora do Ministério Público eu sou técnica ministerial da área administrativa. Estou há 12 anos no MP. Por formação, eu sou da área das letras, e nesse momento eu estou fazendo o que, na verdade, me motivou, me chamou a atenção fazer parte do grupo. Eu estou fazendo uma pós-graduação em Direitos Humanos na UEMA, e a gente tem conversado, obviamente, muito sobre os povos, sobre minorias, sobre comunidades tradicionais. Isso tem sido uma constante nas nossas conversas. E já trabalhei em promotorias do interior. Eu estou na promotoria distrital, uma das promotorias distritais aqui do centro, né? E, assim, além desse momento da minha formação que eu estou vivendo, e essa experiência nova dentro das promotorias, da promotoria distrital, o que me atraiu mais com relação ao grupo foi a possibilidade de me ajudar na identificação das principais violações, né, dessa parcela da população, das principais violações de direitos humanos. E muito mais do que identificar, compreender quais são essas violações, mas poder saber como intervir, né? Como me posicionar, como intervir, como colaborar com a equipe, de uma forma a compreender quem é essa população que estamos trabalhando, garantir os direitos que nesse momento são violados após identificados, nessa perspectiva emancipatória, né? E evitando revitimizações. É isso. E eu passo, deixa eu olhar aqui, Nayara. Tá, Nayara? Consegue me ouvir? Que eu estou vendo aqui na frente. Nayara também está sem microfone. Quem tiver sem microfone pode colocar o textinho aqui no chat que a gente lê. Tem mais alguém que queira fazer a sua apresentação com o microfone?
Giovana, posso? consegue? Doutor Goraieb. Oi, gente, bom dia para todo mundo. Conseguem me ouvir? Tá ótimo, doutor. Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado, Maiara, por ter me deixado entrar fora do prazo. Eu pedi socorro porque eu me enrolei nos prazos, enfim, muito obrigado por ter sido aceito e feliz de estar com vocês. Deixa eu me apresentar, meu nome é José Lucílio Goraieb, eu sou promotor de justiça aqui da capital, nesse momento eu trabalho no GAECO, mas assim, o meu interesse de participar desse grupo de estudo é porque eu estou num doutorado em ações humanitárias, lá na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. E aí, o meu objeto de estudo é a população indígena Uarau, que a gente começa a ver aqui em São Luís e não sei como é que está no resto do Maranhão. E, como disse a Nívia, a minha pergunta é, eu lembrei agora da Glória Maria, quem são, onde vivem, do que se alimentam, é mais ou menos isso. Eu quero compreender o que é, na verdade, o meu objeto de estudo, né? Quem são as pessoas que compõem essa população indígena Uarau que está vindo para o Maranhão, está vindo para o Pará, está vindo para vários lugares do Brasil, na verdade. E como eu, Ministério Público, posso ajudar no acolhimento, no tratamento dos direitos, no oferecimento na indução de políticas públicas. Em resumo como eu posso meter a minha mão e ajudar com gente. E aí, para quem eu posso passar a palavra, deixa eu ver quem eu vejo aqui. Eu não vejo na minha tela todos que estão. Maiara, você pode me ajudar e passa a bola aí para alguém, por favor? Acho que tem a Giovana, doutor. A Giovana Pronto, aqui da Giovana, escola seja também. bem-vinda, por gentileza. Acho que a Giovana também está sem áudio. Tem mais alguém que esteja com áudio que queira fazer a apresentação? Os demais colegas que quiserem fazer pelo chat, fiquem à vontade. Acho que os demais, Valéria, tu estás com áudio? Letícia, Jonira, alguém mais gostaria de fazer a apresentação? Senão a gente pode fazer via chat. Acho que a maioria está sem áudio, né? Tá ótimo. Então a gente vai seguindo aqui. Espero que a gente tenha a oportunidade, né, de fazer essas trocas nos próximos encontros, mas a gente também preparou um formulário para vocês, depois eu vou encaminhar no grupo, para que a gente possa ter esse raio-x do nosso grupo, né, que a gente possa, a gente tem a intenção de cadastrar esse grupo no diretório de pesquisa do CNPq, então para os doutorandos, para os mestrandos, para quem está fazendo pós-graduação, isso é um ótimo recurso também para fins de fortalecimento do currículo enquanto pesquisador, e para que a gente possa buscar esse reconhecimento no CNPq, a gente já está no diretório de instituições, enquanto escola, para cadastrar o grupo, a gente precisa da qualificação de cada um dos participantes. Então, a gente preparou esse raio-x, que é um formulário, para que vocês nos ajudem preenchendo ele, e a gente possa seguir nessa tramitação, para ver se a gente consegue o reconhecimento do GPIDA aí também no diretório de grupos de pesquisas do CNPq. A Thaís se apresentou aqui no grupo, vou ler para vocês a fala dela. Ela disse que quando me reconheci como mulher amazônica, minha cabeça abriu de uma forma incrível. Assim que saí da faculdade, voluntariei na Casa da Mulher Brasileira e pude acompanhar como a violência doméstica é um assunto latente, principalmente aqui na nossa região. Dos 10 estados que mais agridem mulheres no Brasil, 7 são amazônicos. Logo assim que vi o grupo, me interessei instantaneamente. Então, essa é a fala da Thaís, que foi me orientando no âmbito da graduação, uma pessoa que eu tenho muito carinho também, então estou muito feliz que ela está aqui nesse grupo de pesquisa conosco. A Renata também se apresentou, é residente em pós-graduação na comarca de Bacabal, mais especificadamente na 2ª Promotoria Especializada, onde tratamos da saúde, ordem tributária e improbidade administrativa.
tem grande interesse pela pesquisa, principalmente na área de direitos humanos. A pós-graduação dela também é na área. Então, sejam bem-vindas, meninas, ao grupo de estudos aqui do GEPIDA. Para que a gente possa apresentar um pouco melhor a proposta do grupo, eu trouxe alguns pontos, né, do nosso plano de atuação. Nosso objetivo principal aqui é abordar a temática dos direitos humanos na Amazônia, alinhando a atuação do Ministério Público do Estado do Maranhão. Então, conversa muito com as falas de vocês, no sentido de saber o que nós podemos fazer enquanto Ministério Público, como atuar, né, qual é o nosso limite, como não ser uma violência institucional também, a introdução ou a participação do Ministério Público junto a esses povos e comunidades tradicionais, e mesmo na manutenção de um meio ambiente sustentável. A identificação dessas violências contra esses povos, a população indígena, identificar que população ou quais populações indígenas, a gente sair um pouco dessa homogeneidade de entender o indígena, que na verdade a gente chamava antigamente de índio, né, como se fosse uma coisa una, e na verdade a gente sabe que tem vários povos tradicionais, que esses povos tradicionais se organizam de formas diversas, e quanto mais a gente conseguir identificar isso dentro do nosso estado, identificar que povos são esses dentro do nosso estado, eu acho que mais assertiva vai ser nossa atuação como Ministério Público. Nós temos como resultados pretendidos aqui, em sendo um grupo de estudo, que a gente produza resumos expandidos, artigos científicos, né? Não vai ser nada que vai sobrecarregar as nossas atividades, porque bem sabemos que elas já são bem densas. Nossos encontros são mensais, então a ideia é que a gente tenha sempre um texto de apoio nos encontros e que no decorrer do mês, cada um dentro de sua rotina, destaque um tempinho para pensar um pouco mais sobre essas leituras. A gente tem uma pasta compartilhada, se vocês perceberam lá no nosso grupo do WhatsApp, na descrição do grupo, eu já coloquei fixo o link dos nossos encontros e essa pasta compartilhada. Então, na pasta compartilhada, vocês vão conseguir encontrar esses slides, as resoluções que vão sendo trabalhadas, os artigos científicos que vão sendo indicados, tudo isso vai ficar à disposição de vocês lá. E, como dito, esse link do formulário de raio-x, para que a gente tenha a possibilidade de levar esses dados depois buscando um credenciamento na plataforma do Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, tá? Nós elegemos aqui 2 linhas de pesquisa que vão nos ajudar a direcionar um pouco essas leituras e o que a gente pretende abordar nesse núcleo de estudos. A primeira delas é pensando nas relações de gênero, raça, etnia e classe. Tem, Ezequias, um grupo de WhatsApp. Se tu quiseres deixar o teu número aqui, eu posso até te incluir, mas a gente mandou por e-mail também o link convite, mas se tu deixares aqui, a gente te inclui logo em seguida. Tá bom? Maravilha. E nós elegemos aqui 2 linhas de pesquisa, né, basicamente, que é essa primeira de Ministério Público, relações de gênero, raça, etnia e classe. A ideia é que a gente analisar essa atuação do MP Maranhão, principalmente nesse contexto amazônico, a partir desses vetores, dessas categorias, né, de raça, de gênero, de etnia e de classe. Como é que isso se traduz dentro da perspectiva dos povos tradicionais? Como é que eu vejo a perspectiva de gênero dentro de cada um desses povos tradicionais? Se tem violências de gênero ocorrendo? Como é essa relação entre gêneros nas próprias unidades aqui desses povos tradicionais. E como é que eu consigo me aproximar desses sujeitos e auxiliar na garantia de direitos? Essa linha, quando a gente pensou nela, veio muito da provocação de um evento que nós realizamos alguns anos atrás, nos nossos diálogos plurais. E nessa unidade dos diálogos plurais, nós discutimos violência doméstica e a aplicação da Lei Maria da Penha. E eu lembro muito bem da fala de uma indígena que veio falar conosco, acho que foi ela era da tribo do Guarani, agora não me lembro, me fugiu o nome dela. E aí, na época que ela veio falar conosco, ela nos falou o seguinte: olha, a Lei Maria da Penha, ela não consegue alcançar com efetividade as relações e as dinâmicas interpessoais da minha comunidade, da minha tribo. Porque se você pede uma medida de afastamento para um agressor, você vai sofrer uma sanção social.
aquela tribo, aquela comunidade não te aceitará mais como parte dela. E ao invés de você ter a punição do agressor, você vai ter a punição dessa mulher indígena, que vai se ver afastada do convívio social, porque aquela legislação não foi pensada para aquele contexto em específico. Às vezes, a nossa legislação, ela mesma já vitimiza essa mulher que está sofrendo violência de gênero, em razão de não ter sido pensada para aquele contexto em específico. Isso nos gerou a preocupação de ter uma linha de pesquisa, então, que aborde tanto na perspectiva de raça, etnia, classe e gênero. É bem abrangente para que a gente possa fazer recortes e que a gente traga aquilo que nós entendermos enquanto grupo de estudos, que pode auxiliar no nosso combate aí a opressões, a dominações, a discriminações nesse espaço amazônico. Aqui eu trouxe só a gente vai sempre tentar conversar com a arte, né, e a Dayara Tucano é uma artista de origem indígena, e ela fez uma exposição recente que é chamada Amo no Mian. Essa palavra, ela significa mulheres criadoras, né, as primeiras mulheres, e os quadros da exposição todas remetiam a essas mulheres indígenas que tinham essa noção de mulheres criadoras, de serem o nosso povo originário de fato, desse povo originário partir de mulheres, e dessa essência aparecer muito fortemente dentro da dinâmica. A gente tem muitas pressuposições de como essa dinâmica acontece em cada um desses povos, e é importante que a gente se aproxime dele para entender melhor. Por quê? Na fala dela, diz assim, ó, mas se de dentro para fora parece que o homem tem mais importância, se o branco acha que é assim, de dentro para mais dentro ainda, quem manda mesmo é a avó. Então, o que na fala dela ressalta? Olha, para vocês pode parecer que a figura mais importante aqui dentro da minha comunidade é o homem, mas para a gente, a figura de maior significância é a avó, porque tem toda a ancestralidade. Ela até fala, né? Quem manda é a dona da panela. Então, a gente entender essas dinâmicas interpessoais entre cada um desses povos nos possibilita também um atendimento mais adequado. Então, só para ilustrar as formas como a gente pode trabalhar essa temática e tudo que a gente tem de potencialidade para explorar dentro dessa linha de pesquisa. A outra linha de pesquisa é sobre povos e populações tradicionais, mas com um olhar mais voltado para a sustentabilidade socioambiental. A gente tem vivenciado aí uma série de violências contra o meio ambiente. Nós fazemos parte da Amazônia Legal, né? O Maranhão é o estado que tem mais municípios que participam do território da Amazônia Legal, são 181 municípios. Daqui a pouco vou já espelhar eles, porque provavelmente muitos de nós estão inseridos em municípios e atuam em municípios que fazem parte dessa Amazônia Legal. A taxa de desmatamento nessa Amazônia Legal alcançou 282 quilômetros quadrados em 2022 e vem só crescendo. Desmatamento, queimadas, a apropriação indevida desse território, e a gente precisa aprender com esses povos tradicionais como é que se cuida efetivamente desse meio ambiente. Já existem estudos que dizem que onde estão inseridas essas comunidades tradicionais, esses povos tradicionais, há um índice e uma taxa de violência contra o meio ambiente menor. Eles têm táticas de preservação do meio ambiente bem mais efetivas do que as nossas aqui, pensando enquanto homens e mulheres brancas que estão inseridos num contexto urbano e que pensam intervenções dentro desse contexto da proteção da Amazônia. Então, é mais nesse olhar socioambiental, a partir dessas experiências também desses povos tradicionais. Só para a gente se situar, esses são os municípios que compõem a Amazônia Legal aqui no Maranhão. Se a gente for pensar, né, boa parte do nosso território está envolvida por um aspecto socioambiental da Amazônia Legal, de Açailândia, Alcântara, né, São Luís, Coroatá, Cururupu, então todos esses municípios, Raposa, Rosário, tudo é território amazônico. E às vezes a gente está inserido dentro desse território amazônico, é a Amazônia Legal e a gente sequer conhece, sequer sabe que nós fazemos parte desse território e que nós temos sim, né, essa perspectiva de Amazônia aqui no Maranhão. E eu não vou muito longe, isso é muito recente, essa minha apropriação, a fala de Thaís me desperta para isso, de entender que nós somos uma população que vive em território amazônico. Às vezes pensa a Amazônia ser uma coisa muito distante, e na verdade a gente está dentro desse ecossistema, sequer conhece como é que ele funciona e o que
que ele significa na nossa dinâmica social. Então, depois tentem se achar dentro desses 181 municípios, né, se a gente puder identificar quem está em cada pedacinho da Amazônia aqui do grupo, isso vai ser significativo para a gente pensar também as nossas atuações. Imperatriz está aí também, né? Então, vejam depois dentro desses onde é que vocês se encontram. Oi, Letícia, pode ficar à vontade. Oi, Maíra, é só para saber se tu tá espelhando, porque não tá aparecendo pra gente. Você tá conseguindo ver? Tu tá pelo celular ou pelo computador? Eu tô pelo celular, mas eu costumo conseguir ver. Eu não sei se as outras pessoas estão conseguindo ver. Tenta passar a tela pro lado. Tu consegues ver, Ezequias? Consigo ver. Consigo ver, sim. Eu também consigo ver. Tenta então, voltar uma assim. tela ou avançar uma tela, que às vezes fica em uma tela separada, ver se funciona. Ah, tá. Obrigada, gente. Bom, pronto. Então, esses são os municípios, né? Nós temos 181 municípios aí que compõem essa Amazônia Legal. Nós temos também, gente, uma base de legislação de apoio. Óbvio que as legislações que eu vou apresentar aqui, elas são só o início da provocação. Nós temos N outros instrumentos legislativos que podem nos auxiliar nessas problematizações e em elencar temáticas para que o grupo possa debater. Mas o que eu trouxe de principal? A Constituição Federal, que, enfim, ela é o norte em termos de legislação, né, a nossa carta magna aqui que irradia para todos os aspectos, inclusive definição de atuação do Ministério Público. É definido constitucionalmente essa missão, e trouxe também a resolução do CNMP, que nos atribui a necessidade de atuar junto aos povos tradicionais. Isso para ilustrar que não é algo só que a gente gosta de fazer, mas que a gente precisa fazer. É algo que está imbuído na missão constitucional do Ministério Público, então nós todos aqui temos esse dever de atuar junto a esses povos tradicionais na manutenção desses ecossistemas. Só para começar, antes disso, queria franquear a palavra sobre essas duas linhas de pesquisa, o que vocês acham, se a gente pode seguir com elas, né, se vocês já têm alguma proposição de temas, já vi aqui nas falas de vocês, né, que o Ezequias trabalha com grupos reflexivos, a Nívia está nas promotorias distritais, que muito provavelmente vai ter contato com povos tradicionais e que vai ter essa atuação um pouco mais direcionada. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessas duas linhas de pesquisa, se a gente pode seguir assim, se interessa a vocês, se são recortes que interessam a vocês. Pode falar, Letícia. Meu vídeo não está aparecendo, mas eu só queria dar minha contribuição. Eu esqueci de me apresentar na hora, não deu. Mas eu sou Letícia e eu sou estagiária ainda. E eu estou lotada na 45ª especializada em conflitos agrários. Inclusive, eu, estagiária, a assessora, a estagiária de pós-graduação e para o doutor Haroldo, nós quatro estamos participando do grupo de pesquisas. A gente também ficou muito interessado, porque como a gente lida com conflitos agrários, a gente vê justamente a questão das comunidades tradicionais enfrentando, seja uma empresa, seja uma remoção forçada. E eu comecei em fevereiro na promotoria, mas eu consigo perceber já essa questão das comunidades, elas terem uma relação com a terra, que é muito importante, e além de mais, é uma relação pacífica, geralmente é muito pacífica. Então, eu acho que o grupo de estudos ele vai acrescentar muito para a gente, justamente para a gente conseguir provar que essas comunidades tradicionais, como a comunidade de Baixão dos Rochas, eu não sei se vocês estão por dentro, é uma comunidade que está ali há muito tempo, geralmente elas estão há muito tempo, e elas têm uma relação muito pacífica com a terra. Então, eu acho que essa linha de pesquisa, ela é muito interessante e com certeza vai agregar muito para todo mundo. Essa sua fala é muito importante, Letícia. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o nome de todos vocês, os conflitos agrários, aqui no grupo, porque o território, certamente, dentro da perspectiva dos povos tradicionais, é onde a gente tem um calcanhar de Aquiles, né? Assim, falar desses povos sem a terra não faz muito sentido. E o próprio CNMP, como nós vamos ver na resolução, diz que, independentemente da regulamentação oficial, da demarcação de terras, né, de todo o aspecto jurídico por trás da posse da propriedade desses territórios, eles devem ser garantidos a esses povos tradicionais. E a gente precisa identificar como é que a gente faz essa garantia se o aspecto jurídico está fragilizado.
Então, certamente é algo que vocês vão poder nos auxiliar na construção do grupo, e é algo assim que é uma temática que interessa muito ao Ministério Público sobre esse olhar de garantia desse território, porque faz parte da própria dignidade desse sujeito. A relação terra, né, terra-pessoa, é um construtor, assim, um vetor de dignidade da pessoa humana. Então, pensar também sobre essa perspectiva é algo que está na nossa ideia de abordagem, pensar o território, como isso interfere na formação desse sujeito, como é que essas intervenções vêm ocorrendo por parte do poder público, se o Ministério Público tem participado e tem intervido ativamente nessas remoções, né, nessas intervenções de território. Então, fico muito feliz com a tua fala e com a participação de todos vocês, sejam muito bem-vindos. Ezequias, Nívia, o que acharam das linhas de pesquisa? Letícia? Letícia, né? Pode falar, Ezequias. Tudo bem, tranquilo. Eu achei bastante contempladoras, né? Eu acho que de todas as necessidades institucionais que a gente tem, eu acho que é importante a gente conseguir refletir sobre todas essas questões intersetoriais, especialmente no que diz respeito às diversas violências de gênero, contra a criança e o adolescente, então, raciais, étnicas. Então, eu acho que vai ser interessante aí para que a gente possa reunir muitas discussões. Uma coisa que me chamou a atenção das duas linhas de pesquisa é que elas suscitam um certo desafio para a gente. Nós precisamos pensar na atuação do Ministério Público, né, dos poderes na sociedade propriamente dita, com o olhar do outro, com o olhar desses outros sujeitos. Então, por vezes, estamos falando de direito, de garantias, de políticas públicas, mas a gente tem que saber quem são essas pessoas, quais são as particularidades, quais são as características, como é que elas se identificam enquanto tais. Então, é realmente a gente sair de uma certa zona de conforto e fazer um movimento de aproximação. Né? Não adianta nada a gente querer pesquisar, a gente querer estudar, se a gente não tem essa vontade de se aproximar para a gente realmente entender. Então, para a gente falar sobre, a gente precisa estar junto, a gente precisa conhecer e precisa, acima de tudo, respeitar os sujeitos. Então, acho que uma provocação que as linhas fazem é exatamente essa, tirar a gente do conforto, suscitar essa aproximação e respeitar o olhar do outro. Sim, certamente, né? Só complementando ainda, né, a fala da Letícia, eu acho que é importante, é muito interessante esse olhar para se descobrir. Eu acho que outras pessoas, né, outros colegas também falaram sobre descobrir qual é esse nosso público-alvo de estudo, com quem nós estamos, de quem nós estamos falando, de quem nós estamos tratando. Eu acho que essa descoberta, né, sobre o perfil, sobre as necessidades, sobre os problemas, eu acho que é interessante a gente começar daí, a gente fazer esse diagnóstico, a gente trabalhar com esse objetivo de, num primeiro momento, esse diagnóstico profundo acerca desse público-alvo que a gente pretende, né, conversar sobre, falar sobre, estudar sobre. E, assim, além de... Um dos parágrafos lá, quando fala do Ministério Público da Relação de Gênero, que a gente pesquisa, diz assim: territórios e indivíduos são alicerces indissociáveis para a construção de políticas públicas. Eu acho isso extremamente forte, porque eu falo muito particularmente com relação às distritais, que nós estamos no momento de escutas sociais, através de audiências públicas nos polos, né, da ilha, do município de São Luís, e ter essa compreensão de que o indivíduo faz parte desse território, né, e pensar essas políticas públicas, como que elas estão acontecendo, elas estão associadas, elas estão, de fato, atendendo a essa demanda dessa comunidade, né, e isso é importante, e a gente se colocar nesse espaço onde a comunidade está. Perceber que nós não somos seres indiferentes, distantes, que o Ministério Público está ali apenas como mais um,
né? Ele precisa compreender aonde que ele está pisando, que território é esse, quem são essas pessoas, e a gente poder cobrar efetivamente aquilo que a comunidade precisa, né? E eu tenho escutado, assim, às vezes, tenho escutado de forma sutil a comunidade dizendo, com certa desconfiança, né? Ah, lá vem vocês de novo, vão nos ouvir como os tantos outros. Semana passada teve também, disse que uma audiência aqui, eu não sei. Então, isso tudo, aí a gente começa a se questionar, né? E se cobrar, será, né? E esse cuidado também, de não ir com muita sede ao pote, achando que vamos resolver todos os problemas do mundo ali, a partir dessa escuta. A escuta é fundamental, necessária, importantíssima, mas essa escuta, né, essa escuta com esse cuidado de perceber que a comunidade e o território, os indivíduos que estão ali, é uma coisa só, né, e pensar dessa forma, acho importantíssimo. Maravilha, me despertou também da fala de vocês, gente, assim, uma preocupação que eu tenho muito grande com o nosso grupo, por toda a sensibilidade que envolve a temática, é de nós elegermos diretrizes éticas de atuação. Então, pensar numa ética do cuidado, de repente fazer um protocolo ético de atuação do grupo e que possa ser replicado para as promotorias, né, que a gente possa fornecer esses parâmetros de atuação para guiar com eticidade a aproximação com esses grupos, para que a gente não seja, mais uma vez, vetor de violências institucionais. Então, talvez o grupo seja uma excelente ferramenta e um espaço para a gente pensar esses vetores éticos de atuação e de não prometer um mundo que a gente não vai conseguir alcançar, né, Lívia? Assim, de não gerar expectativas de atuação que a gente não possa atender de fato. Uma coisa das promotorias distritais que eu gosto muito, eu não sei se todos conhecem, então eu vou compartilhar, são as audiências de devolutiva. Então, quando as distritais foram pensadas, elas foram pensadas em audiências públicas de escuta, mas também em audiências públicas de devolutiva. A gente não pode encarar só como um objeto de intervenção, né? São pessoas que têm essas necessidades e interesses, que eles precisam dessa transparência, dessa informação e desse retorno efetivo. Ainda que a gente não tenha alcançado aquilo que se almejou inicialmente, esse retorno precisa vir, porque é essa ética do cuidado, esse respeito, dessa construção do próprio sujeito. E tem uma outra situação rápida, só citar um exemplo, muito rapidamente, em uma das audiências, aí eu fui a todas, né, acompanhando, e um representante da comunidade, depois que ele viu a mesa, né, o dispositivo de honra e tudo, representante dos órgãos, aí ele chegou para mim, chegou assim, e disse assim, não me sinto representado. Aí eu disse, porra, aí eu, na mesa, ele disse, não, a sociedade civil não está lá. Né? E assim, foi a meia-culpa, né? Porque a gente, naquela preocupação de chamar os gestores para poder ouvir a comunidade, mas a comunidade não estava ali, para eles era importante. Ele foi, né? Fez a devida observação e foi. Porque ele, no primeiro momento, não me sinto representado. E esse, assim, a gente ter esse cuidado, né, de perceber, não somos nós ali falando para eles, nós somos para ouvi-los. E eu acho que a gente pode trazer isso para o grupo de pesquisa também. A gente tem a intenção de convidar algumas pessoas para fazer falas, para conversar conosco, até para que pessoas tenham mais propriedade na temática, pessoas que estudem mais a fundo, e pessoas da própria comunidade, pessoas que representem esses povos tradicionais, que possam compartilhar conosco, e a ideia é trazer sempre pessoas ali, falar a partir daqueles olhares efetivos, e não só de estranhos, né, não só de terceiros que se apropriaram daquelas realidades. Então, a gente vai tentar ao máximo, é um cuidado que já está também aqui sendo pensado, o nível de trazer representantes efetivos desses povos tradicionais que estão aqui no âmbito do nosso estado do Maranhão para falar conosco, independentemente dessa falsa apropriação do que é um conhecimento científico, do que é um conhecimento tradicional. Às vezes tem a percepção, eu vou trazer quem é doutor no estudo,
Não, me interessa mais a fala de quem está lá naquela comunidade, que vai poder trazer aquela realidade, o que eles vivenciam em termos de violação. Então, se vocês tiverem nomes a indicar, conhecerem aí nas regiões que vocês atuam, pessoas que seriam legais que a gente convidasse aqui para o grupo de estudos, é um grupo de estudos efetivamente compartilhado. A gente não tem nada montado, que é para a gente pensar mesmo a construção dele enquanto grupo, e a gente está inteiramente aberto a essas sugestões. Pensei, Maíra, lembrei de uma pessoa que é uma liderança comunitária, que é de uma população tradicional e que pode falar conosco, que eu acho que vai ser interessante para discutir a questão amazônica, ou boas práticas, né, a própria questão de populações que já têm boas práticas em sustentabilidade, em atuações de gênero. Vamos conhecendo essas boas práticas também para replicar a nível de Ministério Público. Letícia. Só contribuindo também, que eu acho que uma das preocupações do grupo de estudo diz respeito ao retorno. Nós vamos compartilhar diálogos, experiências, nós vamos ouvir, nós vamos falar, mas é importante também que, durante o momento da pesquisa, a gente pense no voltar isso para a sociedade, né? Então, os grupos, eles também precisam, os grupos de pesquisa, eles também precisam levar em consideração o que a gente vai dar de retorno para a sociedade. Claro que, como foi bem colocado pelos colegas, nós não poderemos prometer, né, toda a transformação do mundo, mas é justamente a partir desse exercício da academia, esse exercício científico, da pesquisa científica, que nós podemos, por exemplo, através de artigos, através de participação de eventos, né, e outras participações também, é justamente colocar o retorno das nossas discussões, apresentar produtos, porque não adianta nada a gente discutir isso ficar fechado aqui. A gente precisa também retornar isso para a sociedade, até como um compromisso, certo? Na defesa e na proteção de todos esses povos. Ótimo. A gente vai pensar também nesses resultados encaminhados do grupo, né? A gente pode se dividir em duplas, trios, fazer uma produção mais compartilhada, pensar na promoção de eventos aqui mesmo dentro do Ministério Público. Tudo isso são ferramentas que vão estar à nossa disposição. Eu trouxe aqui até no final, tem revista aberta para publicação. O tempo inteiro a gente vai estar informando isso para vocês, e à medida que essas provocações forem surgindo, a gente vai se organizando para publicar e para dar difusão a essa perspectiva das pesquisas que estão sendo executadas aqui. Só para a gente dar seguimento, vou trazer algum rápido aspecto de legislação para nos situar. Nós estamos aqui no âmbito da Constituição Federal, né, fala da necessidade do Estado proteger essas manifestações culturais populares, indígenas, afro-brasileiras, de todos os grupos participantes do processo civilizatório nacional. É também aqui uma diretriz, né, que constitui patrimônio cultural brasileiro, essa memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Obras, objetos, criações científicas, formas de expressão, a linguagem, vocês vão ver que ela aparece aqui em N formas, o modo como esses povos tradicionais se expressam. E essa memória, eu acho que ela vai muito de encontro com uma linha de decolonial, né, da gente trazer efetivamente, dar voz também a partir desses trabalhos às produções desses povos tradicionais. Falar a partir dessas artes, desse modo de criar, desse modo de viver, e não só reproduzir conhecimentos aí que foram delegados, às vezes, por uma lógica colonial. Também vai aparecer aqui na Constituição Federal a necessidade de reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças, né, dos direitos originários sobre a terra. Então, aparece aqui a terra muito fortemente, como a Letícia já tinha nos falado. A necessidade de demarcação por parte da União para proteger e respeitar todos esses bens, e aparece também aqui o Ministério Público. Então, lá no artigo 129, no inciso 5, vai dizer que é função institucional do Ministério Público defender judicialmente os direitos e os interesses das populações indígenas. Então, nós estamos imbuídos constitucionalmente por essa defesa dos interesses das populações indígenas. Nós somos aqui legitimados ativamente a propor ações em defesa das populações indígenas. Isso é reforçado pelo CNMP, e esse grupo surgiu muito em razão também de um convênio, um termo de cooperação técnica, que nós temos com o Ministério Público do Pará, que pode ser um forte parceiro aqui na nossa atuação. E nós tivemos um tempo atrás um encontro com alguns servidores de lá,
que nos falaram sobre grupos permanentes de pesquisa e essa atuação na Amazônia, porque eles têm o GEDA lá também, que é esse grupo pensado para a atuação da Amazônia, pode ser um parceiro muito interessante para a gente fazer interlocuções e ver como o GEDA tem trabalhado, trazer as experiências desse outro grupo de pesquisa lá do Ministério Público do Pará, aqui também para o Maranhão. E essa resolução, quem ainda não conhece, eu sugiro que leia ela, né? Não é uma resolução muito longa, eu trouxe aqui os principais artigos, mas ela é uma resolução do nosso Conselho Nacional do Ministério Público. E ela é uma resolução recente, ela é de 2021. Qual é a preocupação do CNMP aqui? É disciplinar a atuação do Ministério Público Brasileiro junto a esses povos e comunidades tradicionais. E ele vai trazer algumas diretrizes para que a gente faça isso. A primeira delas é respeito à autoidentificação de pessoas ou grupos como representantes de povo ou comunidade tradicional. Eu me auto-identificando como participante daquela comunidade ou daquele povo, e isso tem que ser respeitado na atuação do Ministério Público. Especificidades socioculturais, vestimentas, trajes, organizações, adereços, pinturas. Eu não posso vedar a entrada de pessoas, de representantes aqui dos povos ou comunidades tradicionais, em razão de uma exigência de traje, porque tem uma formalidade para ingresso no ambiente do Ministério Público. Vejam como isso às vezes passa despercebido. Não vou deixar a pessoa entrar porque ela não está com traje adequado e tem uma determinação em âmbito ministerial que o ingresso tem que ocorrer com tais e tais vestimentas. Nós temos que respeitar as especificidades socioculturais, inclusive com adereços e símbolos, e permitir a expressão dessas singularidades, dessas peculiaridades. Priorização em atendimento presencial é outra diretriz que o CNMP nos indica. Então, eu atender, receber nas unidades físicas, estar lá presente para atender aquela pessoa, aquele representante daquele povo, daqueles povos tradicionais. E em circunstâncias excepcionais, a gente vai para as tecnologias, a gente vai ofertar condições necessárias para atendimento dessa demanda em aspecto virtual, mas a priorização é pelo atendimento presencial. E aqui, esse 4 é o respeito à língua materna e a garantia de mecanismos para tradução e interpretação de demandas. Como que a gente instrumentaliza isso? Sem conhecer esses povos. Então, como é que eu vou, quanto Ministério Público, estou lá na comarca de Imperatriz, que faz parte da Amazônia Legal e tem comunidades tradicionais. Como é que eu vou garantir a efetiva tradução ou interpretação, se eu sequer sei quais são os povos tradicionais que habitam ali, se eu sequer sei quais são as línguas maternas desses povos tradicionais, como é que eu vou acionar algum intérprete, como é que eu vou garantir a minha comunicação efetiva com essa população, sem impor eles o uso da nossa língua portuguesa. Então, vejam como a identificação desses sujeitos é importante para que a gente alcance essas diretrizes do CNMP. Se a gente parasse nesse artigo 2º aqui, a gente já tinha um trabalhão, né, que é garantir a autoidentificação, garantir a flexibilização desses rigores quanto a trajes, vestimentas, adereços, a respeito à língua materna, ter intérpretes, é acessibilidade, a gente está discutindo a acessibilidade desses povos. Como é que eu garanto acessibilidade, acesso à justiça efetivo, acesso ao Ministério Público de forma efetiva para essa população? Mas não para por aí. O CNMP ele vai falando o tempo inteiro numa perspectiva de diálogo intercultural, porque a gente está falando aqui de culturas que, por vezes, vão ser culturas diferentes uma das outras. E a gente precisa de diretrizes para promover esse diálogo intercultural. Que diretrizes são essas? Informalidade, presença física e tradução intercultural. Replica um pouco aquele primeiro artigo. Vai falar da informalidade nesse estabelecimento de vínculos, de ter uma aproximação afetiva, de uma linguagem acessível, perpassa um pouco pelo que a gente já falou, né, de ser claro, de ter essas escutas permanentes, de ter essa devolutiva para esses grupos. Presença física, de nós termos rotina periódica de visitas aos territórios. É como se fosse uma busca ativa. Quem é da infância conhece bem esse termo, né? Então, na infância, a gente não aguarda para a criança vir e nos dizer que ela está fora da escola. A norma, que é a diretriz, é de busca ativa para identificar quem são aqueles sujeitos fora da escola.
A mesma coisa aqui, o Ministério Público, ele não pode ficar aguardando que esses povos tradicionais venham até ele. Tem que ter rotinas periódicas de visitas a esses territórios para a identificação dessas demandas e dessas violações e da promoção de garantia de direitos. É essa rotina periódica que vai garantir essa aproximação. E a tradução intercultural que perpassa por isso, e perpassa por diversos profissionais. Aqui o MP, ele fala, por exemplo, de antropólogos, né, de cientistas sociais, de trazer outras ciências para além do direito, para conversar e para nos auxiliar na construção desse diálogo intercultural. Quanto mais informação nós temos, menor a probabilidade de nós mesmos cometermos essas violências. Então, todos esses princípios, eles garantem a possibilidade de um diálogo intercultural. Informalidade, presença física, tradução intercultural, esses intérpretes das línguas maternas desses povos tradicionais. CNMP vai trazer também, gente, essa autoatribuição de identificar essas comunidades tradicionais, essa autoidentificação ser respeitada, e diz que cabe ao Ministério Público, ao poder público, não exercer qualquer discriminação que promova a exclusão desses grupos sociais. Então, o Ministério Público ele tem que zelar para que o poder público não exerça esses abusos e que não promova atos discriminatórios. Deve-se garantir essa autoatribuição. A autoidentificação é um pilar. Se eu me autoidentifico como pertencente ao grupo, né, doutor Goraieri até nos citou um exemplo aqui, a população indígena Uaraia, né, doutor? Uarau. Uarau. Então, se eu me auto-identifico como pertencente dessa comunidade, essa autoatribuição de identidade ela é suficiente para que eu seja ali protegido dentro dessa perspectiva de pertencente à população tradicional. Esses critérios de autoatribuição também pode ser uma vertente do nosso estudo. Nós conseguimos identificar como se daria essa autoatribuição, já que nós, enquanto Ministério Público, estamos imbuídos a respeitá-la, né, essas autoatribuições. E aqui vem uma parte muito importante que eu vou sugerir que seja tem um artigo que eu vou propor para vocês mais à frente, a gente pode repensá-lo, mas eu acho que isso aqui é um ponto de partida importante. Por quê? Diz que o Ministério Público tem que promover o direito à participação dos povos e comunidades tradicionais. E diz que isso se dá através do direito à consulta prévia, livre e informada a esses povos. Toda tomada de decisão no que diz respeito à promoção e garantia de direitos de povos e comunidades tradicionais tem que ser feita observando o direito à consulta prévia, livre e informada desses povos. Para que essa consulta prévia, livre e informada aconteça, têm sido feitos protocolos de consulta prévia, livre e informada. A ausência dessa consulta prévia enseja a nulidade dos processos e dos procedimentos. O Ministério Público tem que observar se está ou não ocorrendo esse direito à consulta prévia, livre e informada. O que eu pensei? O que me suscitou aqui foram perguntas. Será que, enquanto Ministério Público, a gente pode cobrar desses municípios que fazem parte do território da Amazônia Legal, que tem ali povos tradicionais inseridos em seu território, nós podemos cobrar a efetivação de protocolo de consulta prévia, livre e informada? Tipo se faz com os planos municipais de educação, instrumentalizar esses municípios para a construção desses protocolos de consulta prévia, livre e informada? Será que isso faz parte da nossa competência quanto Ministério Público? Porque tem uma diretriz que a gente tem que garantir a participação efetiva desses povos, e que isso se dá através de consulta prévia, livre e informada. Então, precisamos pensar em ferramentas para a implementação disso, e é uma provocação que eu deixo aqui ao grupo. Né? Como é que a gente efetiva essa consulta prévia, livre e informada, que nos foi direcionada pelo próprio CNMP, e que gera nulidade de processos? Se tem um processo que está versando sobre uma comunidade, um povo tradicional, e que não foi garantida essa escuta prévia, essa consulta prévia, esse processo vai ser nulo, vai ser arguída a nulidade por inobservância dessa determinação. Tá?
Sobre os territórios, vou já devolver a palavra para que a gente debata um pouco sobre isso. Sobre os territórios, que já foi uma preocupação que veio aqui da Letícia, né? O território também aparece aqui, não tinha como ser diferente. O Ministério Público deve assegurar que qualquer discussão judicial em área situada em territórios de povos e comunidades tradicionais acarrete a sua intervenção obrigatória. Não pode haver discussão em territórios de povos e comunidades tradicionais sem a participação do Ministério Público. Remoções e deslocamentos forçados, e é o exemplo que a Letícia nos trouxe, implicam violações de direitos humanos e devem ser evitados. O Ministério Público deve atuar para buscar sempre soluções alternativas. E aí, volta a Ezequias, volta ao meu estudo em gestão de conflitos, volta a Letícia. Que soluções alternativas são essas? Como é que a gente trabalha esses deslocamentos forçados, essa intervenção em territórios? Como é que eu possibilito um diálogo intercultural para minimizar os efeitos dessa intervenção? E o artigo 6º, parágrafo 1º, diz que a gente tem aqui que viabilizar o reconhecimento e garantia desses territórios, que não esteja limitado aos regimes civis de posse e propriedade. Então, o nosso direito ele não é suficiente. Eu não estou discutindo aqui só posse e propriedade. Na verdade, o que dá a entender desse artigo é que posse e propriedade é um aspecto no âmbito civil, importante para fins jurídicos, mas que a proteção está bem além disso. Ainda que esse território não tenha esse aspecto de posse-propriedade regulado juridicamente, ainda assim, por aspectos existenciais desse bem jurídico em discussão, ele tem que ser garantido. Então, vejam como é complexo, como é que o Ministério Público vou promover a proteção desse território se ele sequer tem a demarcação efetivada, se ele sequer tem ali o registro civil de posse e propriedade, como é que eu faço essa proteção? Mas eu tenho que fazer, porque eu estou falando de direitos fundamentais envolvidos e que tem aspectos existenciais desse bem que vão além do aspecto simplesmente jurídico. Essa é a missão que o CNMP está nos delegando, dessa garantia, da análise desses requisitos. Então, o Ministério Público deve zelar pelo respeito à territorialidade, à autonomia dos grupos, às especificidades socioculturais, e o parágrafo 2º do artigo 7º, eu acho que também é um outro ponto para nós analisarmos. Às vezes a gente fica muito focado nessa perspectiva do território, e que, óbvio, como já foi falado aqui pela Nívia, é indissociável da constituição do sujeito, mas tem vários outros direitos fundamentais que estão em voga, e que conversam com esses povos tradicionais e que também tem que ter a garantia. A gente está falando aqui ao mesmo tempo de saúde, de educação, de acesso à água, de transporte escolar, de trabalho, de proteção social, de energia elétrica. Tudo isso tem que estar garantido a esses povos no âmbito dessas políticas públicas, no desenvolvimento dessas políticas públicas, no monitoramento e acesso a essas políticas. Esse controle da política pública, também em pensar em recortes específicos para essas populações, é algo que a gente tem que ter em mira quando a intervenção desse membro do Ministério Público para a efetivação de direitos fundamentais. As promotorias distritais têm um papel significativo aqui, porque vocês estão pensando a construção de políticas públicas e identificando lacunas nessas políticas públicas. Então, talvez seja uma vertente de análise, Nívia, para vocês, né? Será que essa política pública ela foi pensada também para povos tradicionais? Se eu tenho povos tradicionais aqui na comarca em que eu estou atuando, na região, né, no caso de vocês que eu estou atuando, eu estou no Coroadinho, eu tenho o território quilombola, a política pública de saúde está pensada também para eles? Ela alcança esse público, ela é efetiva para esse público? Eu estou, né, o transporte escolar, que já foi algumas queixas, né, que eu vi nas audiências, ele alcança esse público? Os povos tradicionais estão sendo abrangidos em suas peculiaridades por essa política pública? É um outro olhar, às vezes, ok, a política pública de saúde de modo abrangente pode estar coerente, mas quando eu vou para essas especificidades, ela não atende. E ela não atende por N motivos, porque, às vezes, para fazer um exame, eu preciso tirar um símbolo que é próprio da minha cultura, né? Eu já vi alguns debates nesse sentido, algumas guias, né? Alguns adereços de cabeça, e eu não posso fazer o exame com aquele adereço, mas se eu tirar isso, é como se eu estivesse tirando
uma parte mesmo física de mim, como é que eu concilio tudo isso, e são debates que a gente só vai conhecer se a gente adentrar nas especificidades, nas necessidades desses povos, e nesse diálogo intercultural mesmo com essas comunidades. Então, são só algumas provocações. A gente entra aqui no artigo 9º da resolução, que diz que o Ministério Público deve manter núcleos destinados ao estudo dessa temática, e aqui nasce o GEPIDA, a necessidade de nós pensarmos, então, os rumos do Ministério Público a partir do estudo, de entendermos que nós não temos todas as respostas e que nós precisamos nos debruçar, gastar um pouco de energia para repensar a atuação do Ministério Público a partir dessas novas lentes. Antes de apresentar o texto do próximo encontro, então, esse é o arcabouço legislativo básico, assim, muito básico, para que a gente inicie as nossas discussões, é compreender onde é que a gente está localizado na Constituição Federal e nas normativas do CNMP, essa é só uma delas, tem várias outras, mas acho que essa conversa bem com as nossas linhas de pesquisa. Até aqui, o que acham? Dá para a gente seguir por esses tópicos, a resolução, ela nos dá várias missões. Pensei que de nosso próximo encontro a gente já discutir a perspectiva dessa consulta prévia. Achei esse artigo do promotor de justiça lá do Ministério Público do Paraná, o Fernando Matos, que discute a consulta prévia e a atuação do Ministério Público, como a gente pretende fazer essas aproximações e participar mais ativamente desses processos decisórios. Acho que é importante a gente entender como realizá-las através dessa consulta prévia às comunidades indígenas. O que acham? Franqueio a palavra aí para o grupo. Acho que é um importante começo. Muito interessante. Acho que dá para a gente começar por aí, sim. Interessante. Eu concordo. Acho que está Pronto, ótimo. então a gente pode começar por esse texto, né? A Valéria e a Thaís também concordam. A Valéria, inclusive, tinha se apresentado aqui, é estagiária do Cálculo do Meio Ambiente, interessou pela convergência de atuação, né, com a área de atuação dela aos povos tradicionais, e também acredita que a relação deles com a natureza é algo que pode nos auxiliar bastante. Então, a gente pode seguir por esse tema da consulta prévia, né? Esse texto ele já está disponibilizado lá no Google Drive, tá o link para vocês, eu vou reforçar lá no grupo. Toda a nossa comunicação vai ocorrer pelo grupo do WhatsApp. Tudo que vocês verem de evento, de textos que podem nos auxiliar, fiquem muito à vontade para incluir lá, para que a gente vá fazendo esse arquivo para nos auxiliar nessa leitura. Nós estamos fechando a data do segundo encontro, mas é daqui a um mês, então a gente vai respeitar sempre esse lapso temporal mensal, para não sobrecarregar nenhum membro do grupo. A ideia é que a gente tenha esse tempo efetivo de maturação das ideias, que a gente possa, dentro desse lapso mensal, ir maturando e pensando em perguntas que o grupo possa focar em responder. Eu peço sempre que, na medida do possível, eu sei que cada um está em um local diferente, mas para a gente conseguir dialogar mesmo, para não ficar uma via unilateral, quem sempre puder vir com áudio ou com vídeo, sei que vão ter as dificuldades de logística, mas assim que possível será muito bom contar também, conhecer um pouco mais cada um de vocês, acho que é um espaço para a gente fazer isso. Eu trouxe aqui só para compartilhar, então, o convite. Nós vamos ter um evento em maio, 4 e 5 de maio, vai ser um evento online, em parceria com o Ministério Público do Pará, que é o Seminário Internacional do Ministério Público e Direitos Humanos na Amazônia. Vai versar sobre a Agenda 2030 da ONU e Ministério Público, as políticas públicas voltadas ao acesso à justiça na Amazônia. Eu acho que daqui a gente já consegue trabalhar várias linhas. Está bem densa a programação, tem representantes de vários povos tradicionais, tem autoridades e estudiosos no tema. Acho que pode ser um evento que vai nos proporcionar essa abertura maior do leque dentro das nossas linhas de pesquisa. A ideia depois é que cada um de vocês proponha um recorte e que a gente vá buscando isso, trabalhar esses recortes no decorrer do grupo. Teve até uma pessoa
eu não trouxe aqui agora, mas tem até já um de vocês que nos encaminhou um projeto muito bem estruturado, né, sobre um recorte de gênero, e a gente pode também passar a trabalhar a partir dele. O link de acesso vai ser pelo Ministério Público do Pará, então assim que eles nos disponibilizarem, eu já coloco no grupo para que vocês possam fazer a inscrição, é um evento 100% online, então dá para participar de onde vocês estiverem. Trouxe aqui também, né, vai ter um evento da primeiro ciclo de debates do GPD-NES, que é da UFMA, e esse evento vai acontecer no dia 18 e 19 de maio, aí está o link de inscrição. Também nos interessa muito, porque vai falar de direitos, resistências e políticas ambientais pós-pandemia. Quem puder participar, deixa aqui o convite. E trouxe também uma revista, que é a Revista Jurídica da Amazônia, que é do Ministério Público de Roraima, da Escola Superior de Roraima, e que está aberto com edital de publicação. Então, quem já tiver essa disponibilidade, quiser já pensar em uma publicação para essa revista, eles estão com o edital aberto. À medida do possível, a gente vai colhendo essas oportunidades de publicação, esses editais abertos, né, eventos que vão acontecendo sobre a nossa temática, para que a gente possa ir conversando no decorrer das nossas atividades. Esse material já está todo lá no nosso Drive, tá, Ezequiel? Eu vou só, se tu abrir na descrição do grupo, eu vou te incluir lá agora, vai estar a descrição, o link permanente do grupo e o Google Drive. Vou já te inserir lá no grupo. E no mais, assim, o que a gente tinha pensado para esse primeiro encontro era isso. Vocês querem trazer mais algum ponto? Dizer que realmente estamos muito felizes com a participação de vocês, que vai ser um trabalho árduo, mas acho que estamos aqui em um bom grupo, um grupo que vai conseguir produzir resultados bem efetivos. Muito obrigado. Feliz de estar com vocês. Ótimo. Então, gente, obrigada pela presença de todos. Vou fazer esses reforços lá no nosso grupo do WhatsApp. Prometo não ficar enchendo muita paciência de vocês no WhatsApp, tá? Vou colocar realmente os avisos necessários para a gente dar continuidade às nossas atividades. Desejo um excelente dia a todos e a gente se encontra próximo mês com essa leitura do texto que foi indicado. Obrigado, tchau, tchau, valeu.